Moqui, também conhecida como Cidade Menina, uma cidade que nasce em 1902 a partir da construção da Estrada de Ferro Leopoldina Railway, construída com o objetivo de escoar o café produzido na região. Faz com que a cidade cresça e se desenvolva a partir da economia do café e tenha seu auge nas décadas de 20, 30 e 40, que é o período da glória da agricultura cafeeira. Tem que falar que estou ótimo, graças falar que estou ótimo porque um velho com a saúde que eu tenho, porque não é brincadeira, eu tenho saúde mesmo. Quando eles inauguraram o trem aqui, Sim. então, aí é que trouxeram o Moqui para cá. Né? Aqui já você para ir aqui, ali, acolá, era de trem. A casa é de 1927 e Moqui tem foi esse casario histórico por conta dos Barões do Café. Isso fez com que eles trouxessem a arquitetura da época, né? Então você tem esse casario aí ainda preservado. Não deu para preservar todo o casario por conta da crise da Bolsa de Valores também. Fez com que eles, na verdade a crise, entre aspas, ajudou, porque fez com que eles não tivessem grana para modernizar. E só muito recentemente que as pessoas começaram a ter consciência de que o patrimônio precisaria ser preservado, era uma porta para o turismo. Então vamos lá, entra aí para vocês conhecerem. É uma cidade muito rica, né, culturalmente falando, né? Foi muito rica economicamente. Não vou dizer que ela não seja, mas ela era uma cidade que foi desenvolvida, né, foi povoada pelos barões do café do final do século XIX. Então toda a arquitetura que você percebe, né, essa casa onde nós estamos e cerca de quase 200 casas da cidade, todas foram construídas nesse período. E foi um período áureo do café, produziu-se muito. Então eu falo que Moqui tem um recorte do Brasil, na verdade, né? Que a gente tem descendentes europeus, descendentes africanos, grandes proprietários de terra. Nessa mistura toda a gente vai ter uma cultura muito forte, tanto ligada a esse período de muita riqueza. Então você vê isso na cidade, você vê os casarios ainda que são preservados. Você tem uma cultura popular forte com o boi pintadinho, as folias de reis. Um está ligado ao carnaval, que é uma festa mais pagã, o outro ligado à igreja, né? As folias de reis é uma festa mais religiosa. Há pessoas, por exemplo, que acreditam que o sítio histórico, pessoas que têm um olhar mais voltado para a cultura, para o desenvolvimento sustentável, que vem no sítio histórico uma possibilidade de desenvolvimento para a cidade, através do turismo cultural, né? Eu vejo tanto o turismo cultural quanto o agroturismo, dois pontos. Então, essa galera nova, né, eu tenho alunos do ensino médio, né, é o público aí de 15 a 17 anos. Muitos deles, os adolescentes são muitas vezes um reflexo daquilo que eles ouvem em casa. Então, numa sala de aula, eu promovi, por exemplo, uma proposta de texto de redação que falasse sobre aspectos da cidade. Eles poderiam falar do que quisessem. Então, muitos falaram do Rio, que o Rio é um problema que a gente tem que enfrentar e está começando a pensar sobre isso, que é a despoluição do Rio. Tem o problema da água. Nós tivemos um problema de dengue sério, que foi um dos municípios mais atingidos nesse verão.
E o sítio histórico, essa discussão toda em torno do sítio histórico, ela foi para os textos dos alunos. Grande parte dos alunos trabalhou com essa temática. Muitos deles com uma consciência de que o sítio é positivo, é interessante e pode promover o desenvolvimento, e outros com essas ideias que ouvem também, ideias um tanto quanto equivocadas, né, a respeito do sítio histórico. E eu no meio, né, com a dificuldade, com a responsabilidade de promover um pensamento crítico sem influenciar com a minha opinião. E a partir do momento que eles têm um contato, que eles conhecem, que eles desmistificam muitas das informações que eles têm, eles começam a perceber a importância do sítio. Assim, eu percebi essa mudança de olhar a partir, não porque eu disse que era bom ou ruim, mas porque eles foram ver na prática que muitas coisas que diziam, uma das coisas que falavam era assim, teve uma indústria X que não veio para cá porque é sítio histórico. Então, quando nós fomos procurar saber, nos informar, inclusive entrar em contato com pessoas responsáveis pela indústria, o motivo que ela não veio foi o motivo fiscal, foi o motivo de incentivo, não era o sítio histórico. Que divergências de ideias vai ter em qualquer lugar, né? E a gente tem que trabalhar para clarear as ideias e cada um formar sua opinião. A população tem que conhecer e preservar aquilo ali, né? É diferente. Teve umas mudanças. Já vi os boi pintadinhos, mas assim, de forma diferente. E eu comecei a tocar o instrumento, gostei daquilo, entendeu? E fiquei tocando por vários anos. Depois, aí foram me convidando para fazer parte do bloco. Tanto que tem um boi que chama Boi Ciclone, né? Boi Tornado. E tem o do Bijoca, que todos os anos eu participo ajudando na montagem, entendeu? Do boi eu faço, pinto, eu vou lá e costuro, eu ensaio o bloco, vou lá, subo nos bairros pegando quem são os tocadores, que sabem tocar os instrumentos, entendeu? Então, criança de 2, 3, 4, 5 anos pulando carnaval de 2, 3, 4 horas da manhã, sem problema nenhum, entendeu? E o carnaval de Muqui é um carnaval muito gostoso, todo mundo tem habilidade para organização, assim, que se falar que não tem carnaval no Muqui, fala, vai ser que não tem Natal, não tem uma ceia da minha não família. É a mesma coisa, então muito bom. Uma cidade com aspectos culturais pulsantes, que detém a maior parte do sítio histórico do Espírito Santo, com lindos casarios no estilo Art Nouveau e eclético. Só que eu comprei o piano, isso deu um ano só e parei. Essa mobília aqui veio no negócio da casa, essa mobília veio junto. E veio junto um conjunto de quarto de casal também lindo, está lá nos anos, na casa da fazenda. Meu avô veio aqui porque ele era madeireiro. E na ocasião tinha muita madeira aqui no Muqui. Então ele veio explorar a madeira, casado com minha avó também veio na mesma ocasião. Teve os filhos aqui, por aqui ficou outra coisa. O Muqui, existe duas versões. Uma que essa também eu não botei no livro. Uma que veio de um mosquito, que tinha muito mosquito aqui, que chamava mucuim. Então foi reduzindo chegar no Muqui. E o que eu acho que é certo é o nome indígena, que quer dizer entre morros. E o Muqui entre morros também. Então, gente, o Muqui precisa ter alguma coisa para mais tarde a pessoa saber o que é. Não, eu tenho que dar um jeito nisso. Porque eu sou muito barrista, sou muquiense, churroca. Eu levei mais de 10 anos procurando documento, procurando fotografia e tudo relacionado com o Muqui para poder deixar. Porque eu falava, meu Deus, a mamãe sabe sobre o Muqui mais do que eu. Eu já
meus filhos sabem menos do que eu. Daqui a pouco meus netos não vão saber nada sobre Tupi. Ela é de 1906. O corpo dela É de louça? é de madeira. De madeira. Aqui tudo é madeira. Foi porque começaram a destruir algumas casas. Quando eu vi que estavam destruindo, eu fiquei doida. Eu falei, não, nós não podemos deixar destruir isso, não. Primeiro eles olharam para ver se precisava, se era viável o tombamento. Aí viram, acharam que era. Aí nós começamos a fazer o tombamento assim. A gente chamava o dono da casa e deixava à vontade, explicava a ele o que era o tombamento, se ele queria fazer o tombamento da casa dele. O que queria, a gente fazia. O que não queria, não era obrigado nem fazer. Não é só o futuro nem o presente. Mas o passado também é muito importante. O passado é que conta a história nossa. Se eu não tivesse passado, eu não teria presente também.